fui em um culto que a galera toda tava falando em línguas e tal. E aí o pastor, ele virou e falou assim, eu vou contar até 3. E aí você vai começar a falar em línguas. Ele, 1, 2, 3. E antes dele fazer isso, ele tinha falado pra gente orar, pedindo pro Espírito Santo dar esse dom pra gente. Aí, né, eu fui e orei, falei, Espírito Santo, se isso for da tua vontade, que eu tenho essa experiência, amém, né? E obviamente eu não falei em línguas naquele dia, mas o Espírito Santo falou muito comigo. E uma das coisas que ele me falou foi, eu não quero que você fale em línguas, eu quero que você cante. E aí eu fiquei assim, quê? Porque eu tava em um ambiente onde a galera tava falando que era preciso falar em línguas, que falar em línguas era a manifestação do Espírito Santo em nós. Mas a gente não pode esquecer que o dom de línguas, ele é um dos dons. Existem outros, e ele é o menor dos dons, sabe? O Espírito Santo às vezes tem te dado dons espirituais, mas você não tem exercido esses dons porque você tem buscado somente o dom visível, o dom que as pessoas veem e têm como mais espiritual hoje em dia. Sabe? A gente não pode esquecer que o Espírito Santo, ele se manifesta no fruto dele, sabe? O que adianta você falar em línguas, né, lá na igreja, gritar na igreja em línguas, mas não exercer o fruto do Espírito Santo? Você entende que é muito mais fácil uma pessoa fingir que tá falando em línguas lá na igreja, no meio da galera, para as pessoas pensarem o quão espiritual ela é, do que viver uma vida de santidade, do que viver no secreto todos os dias com Deus? E eu tô falando isso porque tá entalado aqui, sabe? Aí eu vejo a galera muito exaltando o dom de línguas, anulando as pessoas que não falam em línguas, né? Como se o Espírito Santo não se manifestasse na vida delas, não agisse na vida delas, como se elas não fossem batizadas no Espírito Santo. Gente, isso não é bíblico. O Espírito Santo pode estar te dando outros dons pra edificação da igreja, você pode não estar se atentando a isso, sabe? E não exercendo esses dons, porque você manicou que você precisa falar em línguas. Que Deus não vai te usar se você não falar em línguas, mas isso não é verdade. Deus pode te usar de tantas outras formas, sabe? Deus é um Deus pessoal e relacional, e Ele age na vida de cada um de uma forma. Eu lembrei uma coisa sobre esse assunto que eu acho bem relevante compartilhar com vocês. Eu tava assistindo um podcast que a Maria Luque tava participando, e ela contou que um dia ela foi ministrar em uma igreja e tinha uma menina orando em línguas. E quando ela ouviu, ela sentiu um negócio muito estranho, muito ruim. E ela orou pedindo discernimento ao Espírito Santo, e Deus falou pra ela que não era dele, aquilo que a menina tava falando. E aí ela foi orar pela menina, e a menina ficou possessa. E eu tive uma experiência bem parecida com essa também, que uma pessoa, ela veio colocar a mão na minha cabeça assim e começou a orar em línguas. E eu fiquei, nossa, eu senti um negócio muito estranho, muito ruim. E eu orei, eu falei, Senhor, se isso não provém do Senhor, afasta de mim. E na hora a pessoa parou de falar. A pessoa fechou a boca, tirou a mão de mim e vazou. Foi pro outro lado. Então assim, a Bíblia diz pra gente analisar os espíritos. Não é à toa.